Let's open with a word of prayer. Vamos começar com uma oração. Father in heaven, Pai nos céus, we claim by faith the shed blood of our Savior and our King, Jesus Christ. nós reclamamos pela fé o sangue do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Father, we thank you for creating inside of us a clean heart. Senhor, nós agradecemos-te por criares no nosso coração, criares dentro de nós um coração limpo e puro. For renewing within us a right spirit. Por renovar dentro de nós um espírito reto. Father, we thank you for your promise. Let this mind be in us, which was in Christ Jesus. Pai, nós agradecemos-te pela tua promessa de termos em nós a mesma mente que estava em Cristo Jesus. And Father, we lay our lives at thy feet. E Pai, nós colocamos as nossas vidas a teus pés. Lord Jesus Christ, we ask that you will tonight Senhor Jesus Cristo, nós pedimos-te que esta noite come into thy temple of our hearts. possas entrar no templo dos nossos corações. Break down every idol Que possas quebrar cada ídolo and cast out every evil and unrighteous thing. e expulsar todo o mal e toda a injustiça. Give us your love for holiness and purity and strength. Dá-nos o teu amor por santidade, por pureza, por força And your hatred for everything that destroys. e o teu ódio por tudo aquilo que destrói. Thank you in Jesus' name. Obrigado em nome de Jesus. Amen. Do I need to get out of the way? The last place that we spoke, we talked about how spiritualism through the media was coming into the church, not just the world. No último slide em que nós ficámos, nós vimos como o espiritismo estava a entrar dentro dos lares cristãos através da mídia. Through movies, through music, through literature, Através de filmes, música, literatura, fiction books, livros de ficção, men and women, old and young, are having a struggle to believe God's word. homens e mulheres novos e velhos estão a ter dificuldades em crer na palavra de Deus. Satan knows what he's doing. Satanás sabe o que é que ele está a fazer. I cannot tell you how many mothers and housewives have contacted us. Eu não vos consigo dizer quantas esposas, quantas mães entraram em contacto connosco And they say, I don't know how to make myself believe these promises. e nos dizem: eu não sei como me convencer, me fazer conseguir crer nestas promessas. And then we find out that they're watching soap operas and reading romance novels. E nós depois ficamos a saber que têm o hábito de ver telenovelas e de ler romances. If I'm eating, Little Debbie, do y'all have Little Debbie here? If I'm eating pudding and cake all day, I will not want the salad. Se eu comer pudim e bolos todo dia, eu não vou querer comer salada. Do you understand? Vocês percebem? Many people don't understand why they can't believe. Muitas pessoas não conseguem compreender porque é que não conseguem crer. It's because these things have caused them to doubt. É porque estas coisas as fizeram descrer. I saw the rapidity with which this delusion of spiritualism was spreading. A train of cars was shown me going with the speed of lightning. The angel bade me look carefully. I fixed my eyes upon the train, and it seemed that the whole world was on board. Then the angel showed me the conductor, a fair, stately person, whom all the passengers looked up to and reverenced. I was perplexed and asked my attending angel,
who this was. He said, "It is Satan." Vi a rapidez com que este engano, o espiritismo, se propagava. Foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse comboio. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele. Mostrou-me então o maquinista do comboio. Uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele, é Satanás. He has taken the world captive, and they are all going with lightning speed to destruction. This delusion will spread, and we shall have to contend with it face to face. Unless we are prepared, we shall be ensnared and overcome. Ele leva cativo o mundo e todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Este engano se espalhará e com ele teremos de lutar face a face e, a menos que estejamos preparados para isso, seremos enredados e vencidos. This morning we talked about the last great delusion that Satan will bring upon mankind is when he appears in flesh here on the earth. Esta manhã nós falamos sobre o último grande engano de Satanás e vimos como seria a sua manifestação em carne aqui na Terra. Today, Satan is seeking through every avenue possible to destroy faith in the Word of God. For he knows that only through living, active faith is the restoration of man again into the image and likeness of God possible. Hoje, Satanás está procurando toda a avenida possível para destruir a fé na Palavra de Deus, porque ele sabe que apenas através de fé viva é possível a restauração do homem à imagem e semelhança de Deus. Where was the first temptation? Onde foi, em que área foi a primeira tentação? Where? Eden. Eden. Sorry, I made the wrong question. Onde é que foi a primeira tentação? Em que lugar foi a primeira tentação? No Éden. In Eden. In Eden, Satan was speaking through what? No Éden, Satanás falou através do quê? A serpent, a snake. So you didn't see Satan, but it was him that was talking. Então, Satanás não foi visto, mas era ele a falar. And he told Eve, if you eat of the fruit, the food that I'm giving you, you'll be like God. E ele disse a Eva, se tu comeres do fruto que eu te estou a dar, tu serás como Deus. Have you ever considered the first sin was doubting God's word? Alguma vez pensaram que o primeiro pecado foi duvidar da palavra de Deus? The Bible says in Luke, in the genealogy of Jesus, A Bíblia diz no livro de Lucas, na genealogia de Jesus, that Adam was the son of God. que Adão era filho de Deus. Not like Jesus, but created. Não como Jesus, mas criado. What do you think Jesus said to Adam on that day when Jesus breathed into his nostrils the breath of life and Adam opened his eyes? He wasn't a baby. O que é que acham que Jesus disse a Adão naquele primeiro dia em que ele respirou o sopro da vida para as narinas de Adão? Ele não era um bebê. Adam opened his eyes, a grown man. Adão abriu os olhos e ele era um homem crescido, um homem grande. Can you imagine what that was like? Podem imaginar como é que isso foi? And you say, who am I? E dizer, quem sou eu? And Jesus looked at him and he said, you are my brother. E Jesus olhou para ele e disse, tu és meu irmão. Hebrews says Jesus is not ashamed to call us his brethren. Hebreus diz-nos que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Proverbs chapter 8 says that before Adam fell, Christ's greatest delight was to come to see us. Provérbios 8 diz-nos que antes de Adão ter caído, o grande prazer de Jesus era vir ao encontro do ser humano. His delight was with the sons of men. O seu prazer estava com os filhos dos homens.
Jesus looked at Adam and he said, "You are a son of God." Jesus olhou para Adão e disse-lhe: Tu és um filho de Deus. God has just created you. Deus acabou de te criar. And now Satan says, God was lying. E agora Satanás diz: Deus estava a mentir. You aren't really like God. Tu na realidade não és como Deus. So who do you believe? Do I believe God or do I believe a liar? Então em quem é que nós acreditamos? Acreditamos em Deus ou numa mentira? Do you understand the dilemma? Ou num mentiroso? Compreendem o dilema? 1 John. I do not remember the chapter, but I will look. 1 de João, eu agora não tenho em memória o capítulo, mas eu irei ver. He says to you and I, "Beloved, now are we the sons of God." É-nos dito a cada um de nós: amados, agora somos nós filhos de Deus. And it does not yet appear what we shall be like, but we know that when he appears, we will be like him. E ainda não é manifesto aquilo que nós somos, mas quando um dia Ele se manifestar, nós seremos como Ele. So who do you believe? Então, em quem é que nós queremos? Do you believe the word of the living God, or do you believe the accuser of the brethren? Nós acreditamos na palavra de Deus ou no acusador dos nossos irmãos? A step onto enchanted ground. Um passo em terreno perigoso. I do not enjoy seeing these pictures of when I was in the martial arts and yoga and tai chi. Eu não me agrado de ver estas fotografias quando eu estava nas artes marciais e no tai chi, Because when you look in the eyes, you see something much different. porque quando olham para os olhos, nós vemos algo diferente. The eyes are the windows to the soul. Os olhos são a janela da alma. Have you ever seen someone and you looked in their eyes and you felt nervous? Alguma vez aconteceu vocês olharem para alguém, olharem nos olhos dessa pessoa e sentirem-se nervosos? Or afraid? Ou temerosos? When Satan has undermined faith in the Bible, he directs men and women to other sources for light and power, and thus he insinuates himself. Those who turn from the plain teaching of Scripture and the convicting power of God's Holy Spirit are inviting the control of demons. Depois de minar a fé na Bíblia, Satanás encaminha homens e mulheres a outras fontes em busca de luz e poder. Assim se insinua ele. Os que se desviam dos claros ensinos da Escritura e do poder convincente do Espírito Santo de Deus estão convidando o domínio dos demónios. Criticism and speculation concerning God's Word have opened the way for Spiritism and Theosophy, those modernized forms of ancient heathenism, to gain a foothold even in the professed churches of our Lord Jesus Christ. A crítica e as especulações concernentes às Escrituras têm aberto o caminho ao Espiritismo e à Teosofia, essas formas modernas do antigo paganismo, para conseguir firmar-se mesmo nas professas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Side by side with the preaching of the gospel, agencies are at work which are the medium of lying spirits. Lado a lado com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Many a man tampers with these merely from curiosity, but seeing evidence of the working of a more than human power, they are lured on and on until they are controlled by a will that is stronger than their own. Muito homem se intromete com elas por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de forças sobre-humanas, é fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. I'm going to back up just a little bit. Just there you go. Let me introduce this quickly. Deixem-me introduzir-vos rapidamente este próximo slide.
When I was in the martial arts for 25 years, I went to church every Sabbath. My wife and I had worship at home. We did all the right things. Enquanto eu estive nas artes marciais durante estes 25 anos, eu ia à igreja todos os sábados, eu e a minha esposa fazíamos o culto familiar. So I was in church for 2 or 3 hours a week, but the rest of the week I was in a different kind of church. Então, durante uma semana eu estava 2 ou 3 horas na igreja, mas durante o resto da semana eu estava noutro tipo de igreja. So I was hearing a different voice all week long than what I heard on Sabbath. E então, durante o resto da semana eu ouvia uma voz diferente daquela que eu ouvia ao sábado. I tell my children, my daughter, she just finished her 4th year of regular college, and she just completed her 1st year of law school, and they made them read all kinds of books. E eu digo aos meus filhos, a minha filha, ela terminou, portanto, a universidade, a licenciatura, e ela começou agora o primeiro ano na escola de Direito, e eles fazem-nos ler todo este tipo de coisas. And I told both of my children, I said, if you're having to read for 4 hours a day about evolution or about some ungodly thing, and you're only spending 15 minutes a day with God, which one do you think is going to win? E eu disse a ambos os meus filhos, se vocês passam 4 horas por dia a ler livros sobre evolução, sobre todos estes tipos diferentes de teorias e de ensinos, e vocês leem apenas 15 minutos da Bíblia... Sorry, what was the last question? Which power is going to win? Which side? Que poder vocês acham que vai vencer no fim, na vossa vida? The last Grand Master that I trained under, O último grão-mestre sobre o qual eu treinei, I went to train with him one weekend. eu fui treinar com ele um fim de semana. And he only taught black belts. It didn't matter what style you had trained in. If you were a black belt, he would teach you. E ele só ensinava cinturões negros, independentemente da arte marcial que praticassem. Se fossem um cinturão negro, ele ensinava-vos. So we were there training, all of us black belts, all day long, hard training. Então nós estávamos ali, todos cinturões negros, a treinar o dia todo, um treino duro. And that night, when everyone was exhausted and they were getting ready to go home, E naquela noite, quando toda a gente já estava exausta e estavam a preparar-se para ir para casa, the Grand Master, he invited everybody. He said, hey, how would you guys like to get a pizza and just stay over? We'll sit up for a little while and watch a movie and talk. e este grão-mestre, ele disse, Ei, o que é que vocês acham de irmos comer uma pizza, passarem cá à noite, e nós vamos ficar por aqui, vemos um filme? When a Grand Master invites you to stay for dinner and talk, you don't say no. Quando um grão-mestre vos convida a ficar para jantar e ter uma conversa, vocês não dizem que não. That would be like the head of your company, I mean like, you know, a multi-billion-dollar company saying, I'd like you to come to dinner at my house. And you go, no, I don't really have time this weekend. Isso seria como um presidente de uma multinacional, um bilionário vos dizer, vem jantar comigo esta noite à minha casa, e vocês dizer, não estou muito interessado. You know what's going to happen. Vocês sabem o que é que vai acontecer. No promotion, no raise. Não vai haver promoção, não vai haver aumento. So he invited all of us to stay, and everyone stayed. Então ele convidou-nos para ficar e toda a gente ficou. And we ate dinner, we watched a movie, we talked. Então nós jantámos, vimos um filme, ficámos a falar. And everyone that was there, all the men that were there that night, they were hoping he's going to teach us something that he wouldn't teach us during the day. He's going to share some secret to the arts. Então nós, os que ficámos lá, nós estávamos na expectativa de que ele vai nos ensinar alguma coisa que ele não ia ensinar durante o dia, vamos aprender algo novo, algo avançado, secreto. And as it got late, he started talking about conspiracy theories. E à medida que foi entardecendo, ele começou a falar connosco sobre teorias da conspiração. Freemasons and Illuminati and all kinds of... Maçonaria, Illuminati, todo tipo de coisas. And I watched the other men and they were going...
E eu olhei para os outros e eles estavam quase a adormecer. They were tired. They did not want to hear this stuff. Eles estavam cansados, não queriam estar a ouvir este tipo de coisas. But when he started talking about these things, I woke up. Mas quando ele começou a falar disto, eu despertei. Because being the Seventh-day Adventist, I knew about the great controversy. Porque, sendo um adventista do sétimo dia, eu tinha conhecimento sobre o grande conflito. And even though I was involved in this art, I wanted to hear. E, apesar de estar envolvido nesta arte, eu queria ouvir o que ele tinha para dizer. And he talked for another hour and a half or 2 hours. E ele falou por mais 1h30, 2 horas. And I looked around the room and the men were, they were falling asleep and they would jerk and open their eyes. E eu olhei à volta no quarto e víamos que eles adormeciam, despertavam, adormeciam, despertavam. And when everyone was exhausted, E quando toda a gente já estava exausta, he changed the whole subject. ele mudou completamente de assunto. And he looked at us and he said, if you want to know about chi, power, the power that we train for. E ele disse-nos, se vocês quiserem saber mais sobre o chi, sobre o poder sobre o qual nós treinamos, He said, look at the Hollywood stars. ele disse, olhem para as estrelas de Hollywood. He said, look at musicians like Jimi Hendrix and Eric Clapton. Olhem para músicos como Jimi Hendrix, Eric Clapton. He said, they are using the same power that we are using. Ele disse, eles estão a usar o mesmo tipo de poder que nós estamos a usar. There were red flags and alarms that began sounding in my mind. Alarmes, luzes vermelhas começaram a soar na minha mente. Because I knew Jimi Hendrix and Eric Clapton were not living for God. Porque eu sabia que Jimi Hendrix e Eric Clapton não eram homens que viviam para Deus. But I could not comprehend, they don't do martial arts. How can they be using this power that we work so hard to obtain? Mas eu não conseguia perceber, eles não treinavam artes marciais, como é que eles conseguiam obter este poder que nós treinávamos, como é que eles podiam estar a usar este poder que nós treinávamos tão arduamente para obter? The next time that I came down to train with him alone, Da vez seguinte que eu voltei a ir treinar com este mestre sozinho, desta vez, we were just getting things ready to start, the class. nós estávamos a preparar as coisas para começar a classe. And one of the black belts came running in with a big piece of artwork that was wrapped in brown paper. E um dos black belt, that's right. Black belt with art. Um cinturão negro entrou a correr pela porta com um pedaço de arte que vinha, portanto, enrolado, enrolado. And he was excited and he said, Sijo, Grandmaster, it's finished, it's finished. E ele vinha muito entusiasmado, ele disse, Grão-mestre, está terminado, está terminado. And the Grandmaster nodded, which meant you're dismissed. E o Grão-mestre acenou com a cabeça, o que significava, ok, podes ir. And he went over and he unwrapped that paper while he and I were there in that room alone. E ele então foi e retirou o embrulho enquanto nós estávamos os dois ali naquela sala. Let me let them go forward one. And I looked at the calligraphy that was drawn on that paper, that beautiful Chinese calligraphy. E eu olhei para a caligrafia que estava desenhada neste pedaço de arte. And the Grandmaster looked at me. E o Grão-mestre olhou para mim. And he knew what I was thinking. E ele sabia em que é que eu estava a pensar. And I looked at him, I said, it's beautiful, bonita. E bonito. Bonito. Yes. Okay. E ele, portanto, ele sabia o que é que eu estava a pensar, era muito bonito. But I said, what does it mean? Mas eu disse, o que é que significa? And he looked at the ground, and then he looked back up straight into my eyes, and he said the easiest translation in English is, it's the devil that's in the details. E ele olhou para o chão, de seguida olhou para mim nos olhos e disse-me, a tradução mais literal e mais correta será,
é o diabo que está nos detalhes. This man was a 10th dan, 10th degree in 2 systems of Chinese Kung Fu. Este homem tinha o 10º grau em 2 sistemas chineses de Kung Fu. He was a master teacher in Chinese Qigong, healing. Ele era um mestre... Sorry, could you repeat? He was a master teacher in Chinese Qigong, Ok. Ele era um instrutor mestre em, healing, traditional. portanto, cura tradicional chinesa. Yes. When I went home that day, Quando eu regressei a casa naquele mesmo dia, the alarms were sounding again. os alarmes voltaram a soar na minha mente. God was telling me, Eric, get out of here. Deus estava a dizer-me, Eric, sai fora disto. Now I want to show you. Agora eu quero mostrar-vos. Who knows who this man is? Quem conhece este homem? Look. Vejam, He died ele morreu a few years ago. há alguns anos atrás, He took his own life. tirou a sua própria vida. The spirits that had possessed him caused unbelievable depression. Os espíritos que tinham tomado controle dele levaram-no a uma tremenda depressão. Listen to what he said. Ouçam aquilo que ele disse. I'm going to read the first paragraph. He said, yeah, literally, it's like possession. All of a sudden you're in, and because it's in front of a live audience, you just get this energy that just starts going. But there's also that thing, it is possession. In the old days, you would have been burned for it, but there's something empowering about it. Sim, literalmente é como possessão. Subitamente está dentro e porque é em frente a uma audiência ao vivo, recebemos esta energia que simplesmente começa a fluir. Mas é também aquela coisa, é possessão. Antigamente era-se queimado por isto, mas há algo de empoderamento nisto. I mean, it's a place where you are totally. It's like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, where you really can become this other force. Maybe that's why I don't need to play evil characters in the movies, because sometimes on stage you can cross that line and then come back. Eu quero dizer, é um lugar onde ficamos totalmente, é como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, onde podemos realmente nos tornar esta outra força. Talvez por isso eu não preciso de representar personagens maus nos filmes, porque por vezes no palco podemos passar esta linha e depois regressar. I'm not going to go into this tonight, but I do want to make mention of this. Eu não vou aprofundar este assunto esta noite, mas eu vou mencionar o seguinte. The Christian world as a whole, we have come to the place where we almost live as if Satan doesn't exist. O mundo cristão como um todo chegou a um ponto em que vive praticamente como se Satanás não existisse. Even within our own churches, people are suffering in unbelievable ways, and the only answer that many people get is you need a psychiatrist or you need counseling. Mesmo entre nós, no nosso meio, muitas pessoas estão a sofrer de tal maneira que a resposta que lhes é dada ou que lhes é aconselhado é tu precisas de um psiquiatra. There are some situations where someone can have a chemical imbalance or they are lacking the right nutrients in their body. Há situações realmente em que pessoas têm Minerals, vitamins. um desequilíbrio, químico e em que realmente é necessário um auxílio nesse sentido. But there are many other people that have opened the door to spirits of depression through what they are watching, what they are reading, and what they are doing. Mas há muitas outras pessoas que abriram as portas a espíritos de depressão por aquilo que veem, por aquilo que ouvem, por aquilo que leem. How many people know who this lady is? Quantas pessoas conhecem quem é esta senhora?
Listen to what she says. Ouçam o que ela diz. She says, I ask God for, what's that word? Ela diz, eu peço a Deus por, e o que é que diz de seguida? Grace. What does grace mean? O que é que graça significa? Give me a definition. Deem-me uma definição de graça. A gift. Unmerited, a gift, Right? Dom imerecido, não é? That's the second definition when you look the word up in Greek. Na realidade, essa é a segunda definição quando nós vemos o significado da palavra no grego. The main definition is powerful. A principal definição é poder, poderoso. Grace is the divine influence upon the heart and its reflection seen in the life. A graça é o poder divino, é a influência do poder divino na vida e o seu reflexo, o seu exterior. It's the spirit and the power of God. É o espírito e o poder de Deus. Listen to what Oprah Winfrey says. Ouçam aquilo que a Oprah Winfrey diz. I ask God for grace Eu peço a Deus por graça and the power of the spirits. e pelo poder dos espíritos. Calling on you, I really believe I can call her, this spirit up, her and so many others. Chamando-nos. Eu realmente acredito que a consigo chamar, o espírito, a ela e a muitos outros. Oprah Winfrey calls these her go-there moments, spiritual episodes of divine guidance that far transcend the chatty exchanges with her studio audiences. Winfrey says that she has come to know each of them personally and calls them in at will to guide her in her work. Oprah Winfrey chama a estes momentos os momentos Vamos Lá, episódios espirituais de direção divina que transcendem em muito as conversas que troca com a sua audiência em estúdio. Winfrey diz que ela vem a conhecê-los a cada um pessoalmente e que os chama à sua vontade para a guiar no seu trabalho. That's frightening. Isto é assustador. And how many people listen to her? E quantas pessoas a ouvem? Every magazine, you name it, she's everywhere. Todas as revistas, o que nós quisermos dizer, ela está em todo o lado. How many people know who this man is? Quantas pessoas sabem quem este homem é? I grew up as a little boy and my mom and dad thought that this was good. Eu cresci como um pequeno jovem e a minha mãe e o meu pai pensavam que isto era inofensivo, que era bom. Little House on the Prairie. Uma casa na pradaria. It was a good Christian show because they prayed. Era um bom programa cristão porque eles oravam. Listen to what he says. Ouçam aquilo que ele disse. He says, I felt my Father's presence with me. Ele disse que sentia a presença, eu sentia a presença do meu pai comigo. His father had died years before. O seu pai tinha morrido anos antes. My father's presence enlightening my memories, helping me to commit to paper the feelings I had. Eu sentia a presença do meu pai comigo, iluminando as minhas memórias, ajudando-me a transmitir para o papel os sentimentos que eu tinha. I really heard my father speaking to me from the other dimension, filling my mind with just the right words. The story came so fast and was so right. In 3 days, the script was complete. Eu realmente ouvia o meu pai a falar comigo, vindo da outra dimensão, enchendo a minha mente exatamente com as palavras certas. A história veio tão rápida e tão certa, em 3 dias o guião estava completo. There are hundreds of Hollywood movie stars that are now coming out and they are confessing without shame that it is spirits that are giving them the power to act on the screen. Há centenas de estrelas de Hollywood que estão agora a vir a público a revelar sem qualquer vergonha que são estes espíritos, estes poderes e estas forças que os inspiram.
Now, I want to just throw something out there. Agora eu quero lançar aqui algo. I went to a church camp meeting in the United States 2 months ago. Eu fui a uma reunião campal nos Estados Unidos há 2 meses atrás. And the pastor that was hosting the camp meeting, he told me, I want you to talk to the man and the woman that are in charge of our academy and our youth in church. E o pastor que estava a cargo desta reunião campal disse-me que queria que eu falasse. He wanted you to talk with? The man that was in charge of the academy and the youth programs in church. Ele queria que eu falasse com o homem que estava a cargo da Academia Adventista ali e do grupo de jovens. So we began to talk, and this man and the woman that was his assistant, Então nós começámos a falar e este homem e a mulher, que era a sua assistente, they were asking about having drama and drama classes in the classroom and in the church. então nós começámos a falar e eles começaram a fazer questões sobre usar dramatização nas escolas e também dentro da igreja. Aulas de dramatização. And I encouraged them. I said, find out what counsel the Lord has given us through our sister Ellen White. E eu encorajei-os a ir procurar os conselhos que Deus nos tinha deixado através da nossa irmã Ellen White quanto ao assunto. And he told me, he said, we've read what she said about drama. She says it shouldn't be in our churches or our schools. E ele disse-me, nós já lemos o que é que ela tem a dizer sobre drama, ela diz que não deve ser usado nas nossas igrejas e nas nossas escolas. Now let me show you what Aleister Crowley says. Do you know who Aleister Agora Crowley deixem mostrar-vos o que Aleister Crowley disse. Vocês sabem quem foi Aleister Crowley? Anybody? He is the icon in Hollywood and the music industry. Ele é ícone em Hollywood e também na indústria musical. He lived from 1875 to 1947, and he was known as the most wicked man in the entire world. Ele viveu entre 1875 e 1947 e ele foi conhecido como o homem mais terrível, mais maldoso à face da terra. He was an occultist, and he was involved in heavy black magic. Ele estava ligado ao oculto e estava profundamente envolvido com magia negra. This is what he said. Isto foi o que ele disse. There are 3 methods for invoking or channeling any deity or God. Existem 3 métodos para invocar qualquer divindade, Deus. The third method is the dramatic. O terceiro método é o dramático, That means drama and acting. que significa drama, representação. He says this is perhaps the most attractive of all. E ele diz que este é talvez o mais atrativo de todos. Certainly it is to the artist's temperament, for it appeals to their imagination through their aesthetic senses. Ele diz, certamente é devido ao temperamento do artista, pois apela à sua imaginação através do seu sentido estético. He says it is very difficult for the ordinary man or woman to lose themselves completely in the subject or the main character of a play. Ele diz, é muito difícil para um homem normal se perder completamente no sujeito, na personagem da peça, mas para os que conseguem fazer isto, é inquestionavelmente o melhor. But for those who can do this, it is unquestionably the best way to invoke a God. Ok. Mas para os que conseguem fazer isto, é inquestionavelmente o melhor método para invocar qualquer divindade. I just saw something 2 weeks ago. Eu vi algo há 2 semanas. Have y'all heard of the story of Desmond Doss? Ouviram a história do Desmond Doss? Powerful story about a man of God. Um testemunho poderoso sobre um homem de Deus. Mel Gibson just made a Hollywood film about Desmond Doss. O Mel Gibson fez recentemente um filme sobre Desmond Doss. Do you know who he got to play Desmond Doss? Sabem quem é que ele conseguiu arranjar para encenar o Desmond Doss? The same actor that played Spider-Man.
o mesmo ator que desempenhou o papel de Homem-Aranha. Now, this interview was in Hollywood. They interviewed the actor that played Spider-Man and played Desmond Doss. Ora, em Hollywood eles fizeram uma entrevista e entrevistaram este ator que desempenhou o papel de Desmond Doss e desempenhava também o papel de Homem-Aranha. And they asked him, "How were you able to portray this man's character so well?" E perguntaram-lhe como é que foste capaz de encenar tão bem este homem, o papel deste homem. He said, "I went to Desmond Doss's home. Ele disse, eu fui à casa do Desmond Doss. I spent the whole day there, walking where he walked, sitting in his chair, handling his tools." Ele disse, eu fui à casa do Desmond Doss e fiquei lá o dia inteiro a fazer o que ele fazia, sentado na cadeira onde ele se sentava, a andar no corredor em que ele andava, a mexer nas coisas em que ele mexia. And he said, "I prayed E ele disse, eu orei and I asked Desmond Doss to help me portray his character." E ele disse que orou e pediu ao Desmond Doss que o ajudasse a encenar o seu papel. Do you understand what that is? Vocês percebem o que isso é? That's possession. That's channeling a demon. Isso é possessão, isso é canalizar um demónio. The next film that he played in was called The Silence. O filme seguinte que ele protagonizou tinha por título, ou pelo menos traduzindo, O Silêncio. It was about two Jesuit priests. E era sobre dois padres jesuítas. And the actor, he says, "I'm Roman Catholic." E o ator, ele admite que é católico romano. And that doesn't mean that every Roman Catholic is aware of this, just like most of us are not aware of it. E isso não significa que todos os católicos romanos estão a par do que nós estamos aqui a ver, assim como a maior parte de nós não está. But the reason I tell you is this. Mas a razão pela qual eu vos digo isto é a seguinte. For him to play the part of that Jesuit priest in that movie, Para ele desempenhar o papel deste padre jesuíta naquele filme, he said, "I and the other actor, we went through every one of Ignatius Loyola's spiritual exercises." ele disse, eu e o meu colega ator passámos por todos os exercícios de formação espiritual de Ignácio Loyola, portanto o formador dos jesuítas. And then he looked at the interviewer E depois ele olhou para o entrevistador and he said, "Almost everyone in Hollywood uses the same method for learning how to act." e ele disse, almost everyone. Almost everyone. E ele disse, praticamente toda a gente em Hollywood usa o mesmo método para encenar um papel. He said it's called method acting. Ele diz que se chama, portanto, uma encenação metódica. It's where you become the character, not just pretend to be. É uma situação em que nós nos tornamos a personagem e não fingimos apenas que somos. He said this they learned from the Jesuits and Ignatius Loyola. E ele diz que eles aprenderam isto dos jesuítas de Ignácio Loyola. This was a Hollywood interview, not a Seventh-day Adventist interview. E isto foi uma entrevista em Hollywood, não foi uma entrevista adventista. Many place themselves on enchanted ground by frequenting scenes of amusement where fallen spirits congregate. Professing Christian, you and I, when you resort to the theater, remember that Satan is there conducting the play as the master actor. Muitos se colocam a eles mesmos em terreno encantado, por frequentarem cenas de diversão onde espíritos caídos congregam. Professo cristão, e podemos colocar o nosso nome ali, quando recorres ao teatro, lembra-te que Satanás está lá, conduzindo a peça como ator mestre. He is there to excite passion and to glorify vice. The very atmosphere is permeated with licentiousness. It means a desire to see that which is forbidden. Ele está lá para excitar a paixão e glorificar o vício. A própria atmosfera é permeada com licenciosidade, o que significa o desejo de ver o que é proibido. Satan presides also at the masquerade and the dance.
He throws around the card table its bewitching power. Wherever an influence is exerted to cause men to forget their Creator, Satan is at work. It matters not how innocent the guise under which he conceals his purpose. Satanás preside também no baile de máscaras e na dança. Ele lança à volta da mesa do jogo das cartas o seu poder enfeitiçante. Onde quer que exista uma influência a ser exercida para causar o homem a esquecer o seu Criador, aí está Satanás a trabalhar. Não importa quão inocente o disfarce sob o qual ele esconde o seu propósito. I'm gonna abbreviate this one. Okay. Nós vamos abreviar aqui. The days in which we live are eventful and full of peril. The signs of the coming of the end are thickening all around us, and events are to come to pass that will be of a more terrible nature than any that the world has yet witnessed. Os dias em que vivemos são conturbados e cheios de perigos. Os sinais da chegada do fim estão adensando à nossa volta e eventos que estão para acontecer que serão de um caráter mais terrível que qualquer que o mundo já tenha assistido. We are to realize that the judgments of God are about to fall upon the earth. Solemn events before us are yet to transpire. Trumpet after trumpet is to be sounded, and vial after vial poured out one after another upon the inhabitants of the earth. We should most earnestly present before the people the warning that the Lord has commissioned us to give. Devemos compreender que os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo. Eventos solenes perante nós estão ainda por revelar. Trombeta após trombeta será soada. Taça após taça será derramada, uma após a outra, sobre os habitantes da terra. E nós devemos, com determinação, apresentar às pessoas o aviso que o Senhor nos comissionou a dar. The message of Christ's righteousness is to sound from one end of the earth to the other, to prepare the way for our Lord, our King. This is the glory of God, which closes the work of the third angel. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até à outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. If you would stand through the time of trouble, you must know Christ personally. Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo pessoalmente. And appropriate the gift of His righteousness as your very own. E apropriar-vos do dom, dom da sua justiça, por vós próprios. When the plagues are falling, when the judgments of God are falling, right now where I live in America, they are warning people in California, you need to begin preparing to leave. Because os juízos de Deus estão a cair onde eu moro, nos Estados Unidos, em Califórnia, já estão a avisar as pessoas que têm que se preparar para sair. we have volcanoes in Hawaii that are erupting. Nós temos vulcões no Havaí prestes a entrar em erupção. They are evacuating most of the people off of the main islands where the volcanoes are. Eles estão a evacuar as pessoas das ilhas principais onde estão os vulcões. Those volcanoes are part of what's called the Ring of Fire, which travels up through Mexico, through California, all the way to Alaska. Estes vulcões fazem parte daquilo que é considerado o anel de fogo que vai pelo México até a Califórnia. 3 weeks ago, Há 3 semanas, Arizona, in our country, o estado do Arizona, no nosso país, they released on the news, we are ready for 400,000 refugees from California. eles anunciaram nas notícias que estavam prontos para receber 400,000 refugiados vindos da Califórnia.
Because if these volcanoes erupt like they appear they are about to, Porque se estes vulcões entrarem em erupção como parece que vão entrar, the news channels have said that even Los Angeles could be submerged in water. os canais de televisão estão a anunciar que até Los Angeles poderá ficar submergida, portanto, em água. This is not next year or 10 years. It's now. Isto não é para o ano ou daqui a 10 anos, é agora. It's happening now. Está a acontecer agora. When these things are happening, God has given you and I a promise. Com estas coisas a acontecer, Deus deu a cada um de nós uma promessa. He has promised in Psalm 46 and Psalm 91, Ele prometeu em Salmos 46 e Salmos 91, no plagues will come nigh your dwelling. no place will come No nigh. plagues will No come nigh plagues. your dwelling. Nenhuma praga chegará próxima de ti. But the only way that that promise will be made yours is if you're able to believe it. Mas a única maneira em que esta promessa pode ser nossa é se nós formos capazes de crer nela. You and I have to believe God's promise for it to be made real in our lives. Tu e eu temos que ter a capacidade de crer nesta promessa para que ela se possa tornar realidade na nossa vida. Several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. And I have answered, it is the third angel's message in verity. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro Now I'm anjo. going to pause here just for a moment because we only have a few more slides to go. Então, eu agora vou parar aqui porque nós já só temos mais alguns slides para terminar. And if we were in America, I would tell everybody, I know it's late. E se fosse nos Estados Unidos, eu diria, eu sei que é tarde, But I've been here to Portugal before. This is not late for you. mas eu já estive em Portugal antes e eu sei que isto para vocês não é tarde. So I'm going to encourage you. If you need to stand up for a moment and take a deep breath and raise your hand over your head or whatever, you can stand up and then give me 5 or 10 more minutes. This is the most important part of what you're going to hear today. Então eu vou encorajar-vos, se precisarem de se levantar, esticar-se, respirar, façam-no. Eu só preciso de mais 5 ou 10 minutos para terminar e esta é a parte mais importante da mensagem. Okay? Ok? Vamos esticar-nos, respirar fundo, Listen closely. ouçam Pray. com atenção, orem, Pray. orem. Justification by faith. Justificação pela fé. This is the Greek definition and the Hebrew definition. Esta é a definição hebraica e grega. Look at what it says. This is the Bible. Veja o que é que diz. Isto é a Bíblia a dizer. To be justified is declared and rendered innocent, just, pure, holy, clean, righteous, and perfect. Justificado é declarar, tornar inocente, justo, puro, santo, limpo, reto e perfeito. How did God create the world? Como é que Deus criou o mundo? Perfeito. But how did he do it? Mas como é que Ele o fez? Through His Word. So how does he make you and I clean? Então, como é que Ele faz cada um de nós limpo? We say, oh, it's going to take a lifetime. Nós dizemos, vai demorar uma vida. O quê? If he spoke the universe into existence, why do you think it's going to take a lifetime for him to make you clean and holy? Se Ele trouxe o universo à existência através do poder da Sua palavra, por que é que nós acreditamos que vai demorar uma vida inteira a tornar-nos limpos, a tornar-nos santos? He makes you clean the same way he made the world.
Ele faz-vos limpos e puros da mesma maneira que Ele fez o mundo. God's word says, "Be ye holy as I am holy." A palavra de Deus diz, sede santos como eu sou santo. He's not asking you to copy him. Ele não vos está a pedir que o copiem, que o imitem. He's asking you to believe what he's spoken. Ele está a pedir-vos que creiam naquilo que Ele diz. He said, "Let there be light." Ele disse, haja luz. How long did it take the light to get there after he said that? Quanto tempo demorou para a luz aparecer desde o momento em que Ele disse isto? Immediately. But we want to take another 100 years for that to happen in us. Mas nós queremos demorar mais uns 100 anos para isso acontecer nas nossas vidas. That's evolution. Isso é evolução. Evolution takes a long period of time. Creation is done by the Word of God. A evolução demora um longo período de tempo. A criação ela é realizada pela palavra de Deus. And I know that what I'm sharing you, it may be difficult to grasp at first. It was for me. E eu sei que aquilo que eu estou a partilhar convosco pode ser difícil de apreender, de compreender. Para mim foi também. But we have the Word of God as well as the testimonies of His Spirit to back it up. Mas nós temos a palavra de Deus bem como os testemunhos do seu Espírito para comprovar isso mesmo. I want you to write 2 verses down and you look these up tonight or tomorrow morning. Eu quero que tomem nota de 2 versículos e eu gostava que vocês os pudessem ver esta noite ou amanhã. Isaiah 45, verse 11 through 19. Isaías 45, 11 a 19. And then Isaiah 63, verse 1. E depois Isaías 63, versículo 1. God tells us that He speaks righteousness. Deus diz-nos que Ele fala justiça. And I asked God when I first saw this, and I wrestled for 2 years to just get my head to understand how this could be. E eu pedi a Deus que me ajudasse. Eu lutei com isto durante 2 anos para pedir a Deus para compreender isto. And I said, God, show me a place in the Bible where you spoke things and you made them clean, where you spoke things and you made them right, where you spoke things and you made them innocent and pure. E eu pedi a Deus, Senhor, mostra-me onde é que na tua palavra tu falaste palavras de justiça e as coisas se tornaram justas, onde tu falaste palavras de pureza e as coisas se tornaram puras. And God took me to this chapter, Luke chapter 5. The man came to Jesus and he had leprosy. His skin was rotting. E Deus levou-me a este capítulo, a Lucas 5, onde Deus falou a um homem que tinha lepra, o seu corpo estava a apodrecer. It was against the law for him to even come to church or come into town. Era contra a lei para este homem até entrar dentro da igreja ou vir até à cidade. And he heard that there was a man that was healing people and forgiving people. E ele ouviu que havia um homem que estava a curar pessoas, a perdoar pessoas. And he came anyway. E ele veio de qualquer das maneiras. And the crowd scattered when they saw and smelled him coming. E a multidão afastou-se quando o viu chegar e cheirou o odor. And he threw himself on his face at Jesus' feet. E ele lançou-se aos pés de Jesus. And he said, "Thou son of David, have mercy on me." E ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. You know what son of David means, don't you? Vocês sabem o que é que filho de Davi significa, It means certo? you're king. Significa rei. That means nothing disobeys you. E significa que nada desobedece ao rei. And I think about the other stories of what Jesus did in other men and women's lives. E eu penso nas histórias daquilo que Jesus fez na vida de outros homens e mulheres, nas suas vidas. And this is parable. E isto agora é uma parábola. Jesus probably looked at the man and said, "Son, you're in bad shape." Jesus
provavelmente olhou para o homem e disse: Filho, tu estás numa situação complicada. Have you not been to the hospital here in Porto? Será que ainda não foste ao hospital aqui no Porto? And he said, I've been to the hospital. And Jesus said, what did they tell you? E ele disse: Eu já fui ao hospital. E Jesus perguntou-lhe: O que é que te disseram? You're incurable. There's no cure. Não há cura para ti. And he said, have you been to the Seventh-day Adventist church here? E Jesus disse-lhe: E tu já foste à igreja adventista aqui? I know there's a commandment-keeping church in your town. Eu sei que há uma igreja que guarda os mandamentos na tua cidade. And the man hung his head. He said, I've been there. E o homem acena com a cabeça e diz: And Jesus Eu said, já lá fui. what did they say to you? E Jesus pergunta: E o que é que te disseram? He said, they told me that I had sown my oats. Now I had to reap them. Eles disseram-me que eu semeei e agora tenho que colher. Have you ever heard somebody tell you or someone else that at church before? Vocês já ouviram alguém dizer-vos algo parecido na igreja? Yes? Sim? Many times that's what we say. Muitas vezes é isso que nós dizemos. But do you know what God's word says? Mas sabem o que é que a palavra de Deus nos diz? In Hosea chapter 13, he makes a promise to you and I that are hopelessly undone. Em Oséias capítulo 13, Deus faz uma promessa àqueles que estão desesperadamente perdidos. He says, O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thy help. I will be your king. Ele diz, ó Israel, tu destruíste-te a ti próprio, mas em mim há cura. I will be your help. I will be your king. Eu serei o teu rei. For where is any other that may save thee? Pois não há qualquer outro que te possa salvar. Jesus looked at that man and he said, what do you think I can do? Jesus olhou para este homem e perguntou-lhe: O que é que tu achas que eu posso fazer? And the man looked at him. He looked up and he said, I know if thou wilt, thou canst make me clean. E ele olhou e disse: Eu sei que se tu quiseres, tu me podes fazer são. And you know what Jesus answered him? E sabem o que é que Jesus lhe respondeu? I will be thou clean. Jesus respondeu: Eu quero ser limpo. And the Bible says, and Ellen White says, he was healed instantly. E a Bíblia diz, e Ellen White diz, que ele foi curado instantaneamente. He spoke righteousness. Jesus falou justiça. The Bible says that God, the God that we serve, calleth those things which be not as though they already are. A Bíblia diz-nos que Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Just like Abraham had no children, but God said, your name is Abraham, for you are a father of a great multitude. Assim como Abraão não tinha qualquer filho, mas Deus disse-lhe: O teu nome será Abraão, pois tu serás o pai de uma grande multidão. And because Abraham believed and he spoke his faith in God's promise, E porque Abraão creu e falou a sua fé nas promessas de Deus, God sent the promise. Deus enviou a promessa. God's ideal for his children is higher than the highest human thought can reach. He says, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. This command is a promise, accepted by the will and received into the heart. It brings with it the life of the Infinite One. O ideal de Deus para com seus filhos é mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Cada ordenança é uma promessa, aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. The plan of redemption contemplates our complete recovery from the power of Satan. Christ always separates the contrite soul from sin. He came to destroy the works of the devil, and he has made the way so that the Holy Spirit shall be imparted to every repentant soul to keep you from sinning.
O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda a alma arrependida, para o guardar de pecar. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these promises we might be made partakers of the divine nature. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. And for this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God which you heard of us, you received it not as the word of a man, yea and nay and maybe, but as it is in truth, the word of deity which effectually worketh also in us that believe. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, talvez, quem sabe, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. For we had the sentence of death in ourselves, so that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. And I that speak in righteousness am mighty to save. Eu, que falo em justiça, sou poderoso para salvar. God wants you and I today to take hold of that promise. Deus quer que tu e eu, hoje, tomemos posse desta promessa. He has promised that if you have something in your heart, in your life that you need to confess, the moment that you confess it to Him and believe that Jesus has done what He promised and carried it and forgiven it, that moment it's gone. You are Can we break clean. that in two, please? Sorry. Sorry. It's okay. If there is something in our hearts. Yes. The moment that you confess your sins to Him and believe that He has forgiven you, O momento em que nós confessamos os nossos pecados a Deus e nós cremos que Ele nos perdoou, not because you feel it, but because He said so. não porque nós sentimos, mas porque Ele disse, That moment, Ellen White says, your sins are no longer upon you. nesse momento Ellen White diz-nos que os nossos pecados não estão mais sobre nós. She says, we stand guiltless before the law of God, clothed in the righteousness of Christ. Ela diz que nós comparecemos sem culpa, inculpáveis perante a lei de Deus, revestidos pela justiça de Cristo. This week, we want to see all of us here, the church leaders, you all are the ones that matter. We want to start a fire here that will spread across Portugal and turn this country upside down. Esta semana nós queremos ver todos nós como igreja ser incendiados por um fogo que vire Portugal do avesso. God has told us to go into the world and proclaim the glad tidings. Deus disse-nos para irmos por todo o mundo e proclamar as boas novas. That's glad tidings. Isto são boas novas, That you can believe His promises and He will do them. que nós podemos crer nas suas promessas e Ele irá cumpri-las. Let's bow. Vamos curvar-nos para orar. Father in heaven, Pai nos céus, we give our lives to Thee today. nós entregamos-te as nossas vidas hoje. We lift every individual and every family that is here this evening, Nós levantamos aqui em oração cada pessoa, cada família que está aqui esta noite and all of our loved ones that are represented. e todos os nossos amados que também estão aqui representados. Father, we claim the blood that Your Son has shed on their behalf. Pai, nós clamamos o sangue que o Teu Filho derramou por nós. And we claim Your promise that You are able to save to the uttermost. E nós clamamos a Tua promessa que Tu és capaz de salvar até o limite.
Pour out your Holy Spirit upon us as you have promised. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós como tu prometeste. Open our eyes that we might see thy glory, Abre os nossos olhos para que nós possamos ver a tua glória. and our ears that we will hear your voice. E os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. And we thank you in Jesus' name. E agradecemos-te no nome de Jesus. Amen. Amém.